Olá, caríssimo aluno, caríssima aluna, Colégio CMTO, Palmas, Tocantins. Fala, professor Lobato. Vamos para a nossa aula 11. Hoje nós iremos falar sobre, continuarmos, né? Físico-química, aula 11, né? Equilíbrio químico, lei de Le Chatelier. Importantíssimo, viu? Frequentemente no Enem, e também na maioria dos vestibulares, se cobra muito a lei de Le Chatelier, porque essa lei é aplicada em grande escala na indústria, por exemplo, tá bom? Bom, o deslocamento do equilíbrio químico, lei de Chatelier, concentração e pressão, nós vamos falar primeiro. Bom, primeiro vamos lembrar da lei de Le Chatelier, o que ela fala? Lembrando, né? Vamos lembrar primeiro alguns conceitos. O que é o equilíbrio químico? É quando eu tenho as velocidades da reação direta e inversa iguais, não é isso? A gente falou sobre isso lá na outra aula. Na outra aula, qualquer coisa você volta lá, dá uma olhadinha na aula. É quando a reação direta e inversa são o quê, pessoal? São iguais. Beleza? Bom, as características. Lá no equilíbrio, as concentrações são sempre constantes. Sim. A reação é reversível. Tranquilo? E o equilíbrio só pode ocorrer em sistema fechado, ou seja, que perde energia, mas não perde matéria para o meio externo. Ele manda você dar uma olhada aí, dar uma olhada nesse videozinho, que eu postei um link aí, tá? Para que você possa ter uma visão molecular do equilíbrio químico. Bom, deslocando o equilíbrio. O que fala? Henri Louis Le Chatelier. Ele fala que quando se provoca uma perturbação sobre o sistema em equilíbrio, ele tende a deslocar, ou seja, ele tende a ir para um lado ou para o outro, sim, no sentido de fuga frente à ação aplicada. Tende o quê? A anular a ação aplicada. Então, todo equilíbrio químico, quando você coloca algo externo nele, ele tende para um lado ou para o outro para sanar essa perturbação, sim. Para que isso? Para tentar ajustar uma nova situação de equilíbrio. Beleza? Tranquilão? Olha lá, vamos para alguns efeitos. Por exemplo, a concentração. Olha lá. Esse ciclo é um ciclo muito importante, o ciclo de Haber. Por quê? Esse ciclo, essa produção de amônia, é uma das vertentes mais importantes para a produção de fertilizantes. Isso aqui surge na Segunda Guerra Mundial, tá? A Alemanha, tá bom? A Alemanha, na era Hitler, ela tem uma importância científica, porque nessa época se desenvolve uma grande gama de produtos. Hitler sonhava em produzir grande quantidade de fertilizantes, porque ele imaginava que a guerra demoraria centenas de anos, tá bom? Olha lá, então, eu tenho o equilíbrio de produção da amônia. Suponho que N2, H2 e N2 em um recipiente mantido a temperatura constante. Mediremos a concentração do equilíbrio de cada uma das substâncias. Em seguida, olha só, adicionaremos N2 ao recipiente, ou seja, a concentração do N2 vai aumentar. Então, a concentração desse aqui, ele fala que vai aumentar. Se aumentar essa concentração, o que vai ocorrer, pessoal? Vamos lá? Se aumentar a concentração repentinamente, devido à quantidade de N2 adicionada, a resposta do sistema é voltar ao estado de equilíbrio novamente, beleza? Isso será feito diminuindo o quê? Diminuindo a concentração de N2 e H2, enquanto aumentando a concentração de NH4. Isso é normalmente escutamos quando o equilíbrio foi deslocado para a direita. Ou seja, se você aumentar a concentração dos meus reagentes, o equilíbrio tende ao quê? A ir para o produto. Se você aumentar a quantidade de produto, ele tende para quê? Ele tende mais para os meus reagentes. Tranquilo? Então, se você aumenta a concentração dos reagentes, sim, você vai deslocar o equilíbrio para a direita. Se você aumenta a quantidade dos produtos, ele vai para onde? Ele vai para a esquerda. Beleza? Olha lá, tá vendo? Ele está mostrando para você, ó, vai mais para a direita, né? E se adicionarmos NH3?
Aí, ó, vai ser o quê? Dizemos que ele vai para a esquerda. Vamos lá, ó, ele vai mais para cá, o que a gente falou. Tá bom? Ou seja, tende mais a produzir mais concentração desses, até o equilíbrio ser restabelecido. Então, resumindo, se aumentou a concentração dos reagentes, sim, ou a concentração dos produtos, a tendência vai o quê? Ou diminuição da concentração dos produtos, e logo o equilíbrio para o quê? Para a direita. Beleza? Se você diminui a concentração dos reagentes, ou a concentração dos produtos, ou aumenta a concentração dos produtos, ele vai para onde? Para a esquerda. Aumenta, ele vai para o sentido contrário. Diminui, vai para o mesmo sentido que ele está. Beleza? Tranquilão? Aí ele fala, ó, sistema biológico, a frutose, a glicose e a frutose em equilíbrio, sim. As velocidades da reação direta e inversa são iguais. A adição de glicose, a velocidade direta vai ser maior que a inversa. Desloca o equilíbrio para onde? Para a direita. Beleza? A frutose, se aumentar a quantidade de frutose, a velocidade da direta é menor que a inversa, e o equilíbrio vai para onde? Para a esquerda. Beleza? Aumentei essa concentração, o que ele quer estar dizendo é isso, aumentei essa concentração, o equilíbrio vai mais para onde? Mais para direita. Se eu aumentar essa concentração aqui, ele vai mais para onde? Mais para esquerda. Beleza? Tranquilo? Olha lá. Se diminuir a concentração da glicose, ele vai para o lado da onde você está diminuindo. Ou seja, se diminuir essa quantidade aqui, ó, da glicose, o equilíbrio vem para a esquerda. Beleza? Tranquilo? Se você diminuir a quantidade de frutose, ou seja, esse aqui foi diminuído, a tendência é que o equilíbrio vai o quê? Deixa eu apagar aqui. A tendência é que o equilíbrio vai para onde? A tendência é que o equilíbrio vá para o lado dele, ou seja, vai para a direita. Sim, é isso que ele está falando lá. Aumentou, vai para o sentido contrário. Diminuiu, vai para o mesmo sentido dele. Aí ele fala para você, né? Como é que ele ficaria. Olha lá, a reação é dada aí, tá? É um sistema que é endoexo. Vamos lá, aqui reagente e aqui produto, né? Se a entalpia do produto é maior que reagente, ela é o quê? Exotérmica. Olha lá, o ΔH menor que zero. Beleza? Vai mandar calor para o sistema. Vai aumentar a temperatura. Tranquilo? Reação, favorecimento da reação endotérmica. Se aumentar calor, aumenta a temperatura, favorece endo. Beleza? Tranquilo? Se diminui calor, diminui temperatura, favorece a exotérmica. Então, diminui calor, diminui temperatura, favorece a reação exotérmica. Beleza? Então, aumentou a temperatura, favorece endo. Diminui a temperatura, favorece exo. Olha lá, por exemplo, eu tenho lá, ele te deu a constante de equilíbrio, ele te deu a constante de T igual a 1, temperatura 1, constante 1. Temperatura 2, constante 2. Beleza? Olha lá. Quando aumenta a temperatura, a constante vai diminuir. Sim? A única diminuição, porque diminui a concentração dos produtos. O que eu posso dizer para você? A única coisa que altera a constante de equilíbrio é a temperatura. Somente a temperatura altera a constante de equilíbrio. Tá bom? Efeito da pressão. Vamos lá. O que acontece quando eu mudo a pressão? Vamos ver. Olha lá. Vamos pensar. Aqui na reação, na mesmo ciclo de Haber, produção da amônia, eu tenho um aqui, 3 aqui e 2 aqui. Nos meus reagentes, os reagentes é tudo que está do lado esquerdo da sua setinha, eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho um volume aqui, mais 3 volumes aqui. Então, no total aqui eu tenho 4 volumes. Do outro lado eu tenho 2 volumes. Sim? Eu só vou olhar se o sistema for gasoso, só se todo mundo aqui for gasoso. Se tiver sólido ou líquido, você não vai olhar. Beleza? Bom, observamos que o equilíbrio se desloca para a direita, ou seja, o equilíbrio é restabelecido com mais H2 formado. Bom, o que ele está querendo dizer para você?
Se você aumenta a pressão, se você aumentar a pressão do sistema, esse sistema, se aumentar a pressão, o equilíbrio desloca no sentido do menor volume. Menor, o quê? Deixa eu fazer aqui melhor. Desloca no sentido do menor volume. Sentido do menor volume. Sim? Para onde vai? Para o menor volume. De novo. A ponteirinha está ruim. Vamos lá. Então, no sentido de quê? Do menor volume. Beleza? Então, ó, se você aumenta a pressão, vai deslocar mais que sentido aí? O menor volume é 2 aqui, ó. Então, ele vai mais para onde? Para o lado do produto. Se você diminuir pressão, aí é o contrário. Ele vai para onde? Para o sentido de maior volume, ou seja, ele vai para a esquerda. É isso que ele está te falando aí. Belezinha? Tranquilo? Então, se aumenta a pressão, desloca o equilíbrio para onde? O sentido do menor volume. Se aumenta, diminui pressão, favorece o quê? O maior volume. Aí ele está falando, diminui pressão, volume. Se aumentarmos o volume do recipiente, desloca para a esquerda, tá? Olha lá, então, resumindo, aumente pressão total do sistema, diminuição do volume do recipiente, sim, desloca o equilíbrio para o quê? Do lado que tiver menor número de moléculas gasosas, ou seja, menor volume. Diminuição da pressão total do sistema, aumento, igual aumento do volume do recipiente, vai o quê? Para o lado onde tiver mais moléculas, ou seja, maior volume. Ó, resumos visuais. Olha lá, ó. Equilíbrio de cromato, do cromato de cromato. O que vai fazer? Ó? Eles costumam fazer isso para você. Eles costumam pegar você e colocar uma situação assim. Ó. Eu tenho uma solução de cromato em meio ácido. Aqui é meio ácido, tá? Ácido. Isso aqui é meio ácido, porque isso aí indica que é H+, não é isso? H3O+. É a mesma coisa de H+, tá? E aí, quando você colocar, se você, ele pergunta para você, como que você faz para a cor ficar mais laranja? Ele pergunta para você. O que você faz, então? Ou você aumenta a concentração de quê? Do H+, que é o H3O+. Sim, do H+. Se você aumentar a concentração do H+, que é o H3O+, eu terei o quê, pessoal? Eu terei ele ficando mais laranja, ou seja, ele vai mais para a direita, não é isso? Ele vai mais para a direita. Beleza? Se quiser ficar com mais laranja, a cor laranja mais intenso, o que você faz? Ou você diminui o cromato ou H+, ou você o quê? Aumenta a concentração de quê? Do CR2O7 ou da água, tá bom? Beleza? Bem que a água aqui não vai entrar porque ela é o meio reacional. Efeito da pressão nós já falamos, né? Sobre isso aí. Energia de ativação é catalisador. O catalisador não altera o equilíbrio químico, porque ele age tanto na reação direta como na reação inversa. Lembrando, o que é o catalisador? É aquilo que diminui a energia de ativação. E o que é energia de ativação? Energia mínima necessária para que ocorra a reação química. Belezinha? Tranquilo? Então, um conceito que a gente aprendeu. Então, aqui, ó, para a reação A mais B formando C mais D, o azul quer dizer que é a energia de ativação sem catalisador. A parte vermelhinha aqui é com catalisador. Ele diminui a energia de ativação, tá? Sem ser consumido. Energia de ativação, a reação direta do catalisador, ele te fala. O catalisador aumenta a velocidade da reação, tá? E vamos para um exercício aí, para a gente treinar. Vamos lá. O processo industrial da amônia envolve o seguinte equilíbrio químico. Eu te deu. O gráfico mostra aproximadamente as porcentagens em equilíbrio dos gases na mistura da reação. Analisa as proporções. A formação
da amônia é favorecido em condições de alta pressão e baixa temperatura. Sim? Vamos lá. A gente viu que esse processo aqui era um processo lá atrás, ó, vamos voltar lá, a gente viu, quer ver? Espera aí. A gente viu que é um processo que, ó, ele é um processo exotérmico, não é isso? Ele é exo. Então, a produção da amônia, a gente viu que é exotérmico, tá? Então, o processo exo. Sim? Então, a produção da amônia, está falando que a produção da amônia é favorecido, é favorecido pela condição de alta pressão e baixa temperatura. Vamos ver? Vamos. Para produzir amônia, você tem que vir mais para onde, pessoal? Mais para o lado direito, né? Sim? Alta pressão favorece o menor volume. Então, se você aumentar a pressão, favorece para o lado direito. Baixa temperatura. A reação não é exotérmica? Sim, então o sentido aqui direto é o sentido exo. Então, se você baixar a temperatura, favorece o sentido exo. Então, essa aqui é verdadeira. Sim? A reação de formação da amônia é um processo endotérmico. Falso. Falso. Tranquilo? Em um recipiente fechado, a pressão constante, o aumento da temperatura favorece a decomposição da amônia. Vamos pensar. Então, o aumento da... Não, pressão constante, o aumento aumento da temperatura favorece a decomposição da amônia. Sim? Não, não pode ser, né? Não podemos dizer que é isso. Você está falando que recipiente fechado, pressão constante, aumento de temperatura, favorece a decomposição da amônia. Não, favorece o aumento da produção do N2 e do H2, não é isso? Beleza? O aumento da concentração do gás nitrogênio causará um deslocamento do equilíbrio no sentido dos reagentes. Não, falso. Essa aqui é verdadeira. Vamos falar de novo. Ó. Essa é falsa. Se você aumenta a concentração desse, você toca no sentido dos produtos, né? Ele vem mais para direito, o equilíbrio. Beleza? Então, na verdade, é o A3, um recipiente fechado, a pressão constante, o aumento de temperatura favorece a decomposição. Decomposição é quebra. Então, é verdadeira. Então, aqui, desconfigurou aí. Vamos ver. É a 1 e 3, que é a verdadeira. Tá bom? Está desconfigurado aí. Bom, reações dependem de energia e colisões eficazes que ocorrem entre as moléculas e agentes. Em sistema fechado, é de se esperar que o mesmo ocorra entre as moléculas dos produtos em menor ou maior grau, até que atinja o chamado equilíbrio químico. O valor da constante de equilíbrio em função das concentrações das espécies do equilíbrio em quantidade de matéria é um dado importante para avaliar a extensão, rendimento da reação quando as concentrações não se alteram mais. Considere a tabela com as quantidades de reagentes e produtos no início e no equilíbrio, a temperatura de 100 graus Celsius. Para a reação abaixo, na alternativa correta. Aí quer saber para você. Bom, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai calcular a constante. O KC que ele quer, né? Olha lá, ele quer saber, considera a tabela, ele quer saber a constante, a quantidade de reagentes e produtos. Olha lá, no início você tem isso aqui, no equilíbrio você tem esse, não é isso? Então, no início você tem NO2 0,05 e aqui você tem esse, beleza? Tranquilo no equilíbrio, tá? Bom, aí você só jogar na constante lá, ó. Beleza? Eu vou deixar vocês fazerem, tá bom? Joga o KC. Peraí. Joga na constante. Isso é conteúdo da aula passada. Olha lá. KC, produto sobre reagente. Lembra sempre disso. Essa formulazinha. Quem quiser, tira dúvida comigo no privado. KC é igual a quem? Produto dividido por reagente. Ó, esse aqui é reagente e esse é produto. Beleza?
Você joga esses dois, elevado a seus respectivos coeficientes. Coeficiente aqui é 1, né? Coeficiente aqui é 2, beleza? E aí você tem as quantidades no equilíbrio, ó. 0,13, né? No equilíbrio você tem quanto isso aqui? 0,9. Belezinha? Tranquilão? Faz aí e depois a gente discute no PV, só revisando a aula passada. Bom, os processos de fabricação do H2 consiste em passar uma mistura de monóxido de carbono e vapor de água sobre um catalisador adequado a temperatura de 50 graus Celsius. A reação é a seguinte, ele te deu. Procedimento correto para obtenção do rendimento, ele quer aumentar o rendimento do H2. O que você deve fazer lá na indústria? Sim? Vamos lá. Primeira coisa, diminuir a concentração do monóxido de carbono. O que é o monóxido de carbono? CO, né? É o CO. Se você diminuir essa quantidade, o equilíbrio vai deslocar para onde? Para a esquerda. Então, você não vai aumentar a quantidade do H2. Então, essa é falsa. Injetar gás carbônico. Gás carbônico é o CO2. Sim? Se você aumentar a quantidade de CO2, ele vai deslocar para a esquerda também. Ele vai para a esquerda. Sentido contrário. Injetar vapor de água. Se injetar vapor de água, ele também vai para onde? Ele vai para a esquerda também. Então, nenhuma dessas aí favorece o quê? Favorece a formação. Então, a letra D de docinho de coco. Sim? Se, peraí, tá falando injetar. Ah, não, tá certo aqui. Desculpa, perdão. Vamos corrigir. Errei aqui. Ele tá falando injetar a quantidade de água, né? Se você injetar a quantidade de água, você vai aumentar a quantidade de água aqui, ó. Eu errei aí, perdão. Então, aí, aqui, aumentei a quantidade de água. A tendência do equilíbrio é o quê? Deslocar para onde? Para a direita. Então, vai aumentar a quantidade de H2. Sim? Eu estava lendo como se fosse tirar, né? Retirar. Então, só marcar a letra C. Para o equilíbrio químico, o efeito... Determine o efeito provocado para cada ação, listado. Vamos lá. Adição do H2 gasoso. Se você aumentar H2 gasoso, sim, aumentou H2 gasoso, o equilíbrio vai para onde? O equilíbrio vai para a esquerda. Sim? Aumentar a água. Aumentou a concentração da água, eu terei o quê? O equilíbrio vai para onde? Para a direita. Aumentar a pressão. Vamos lá. Aumentou a pressão. Aqui eu tenho 3 águas gasosas, 3 H2 gasoso. Sim? O que que ocorre? Não desloca o equilíbrio. Nada. Ocorre nada. Por quê? Porque, pessoal, eu tenho 3 volumes no reagente e eu tenho 3 volumes no produto. Se os volumes das substâncias gasosas são iguais, o equilíbrio não é deslocado. Tá bom? Aí, Lobato, e o ferro aí? Ferro não entra porque é sólido. Tá bom? Aí ele tá falando o que vai fazer com cada uma delas. Nós respondemos já. Vou deixar esse outro para você resolver. Beleza? E eu deixo um abraço. Fiquem com Deus. Boa semana, bom estudo para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.